Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso módulo 12, Funções e Gráficos de modo geral. Galera, antes de explicar propriamente o que é função, quero passar uma ideia para vocês. O que é função de modo assim, um pouco mais genérico? Se eu falo para você assim, você é um à toa, você vive em função dos seus pais. O sinônimo imediato que vem na sua cabeça, né, dependência. Então eu gosto de começar a explicação de função assim, com a ideia de dependência, tá? É uma variável dependendo de outra, uma letra dependendo de outra. Para descobrir o valor de uma letra, é preciso atribuir um valor para outra letra, tá bom? De modo geral é isso, é dependência. Vamos ver alguns exemplos aqui, também genéricos, exemplos de dependência que nós vemos no nosso cotidiano. Exemplo 1, o meu salário de professor é função, ou seja, depende da quantidade de horas-aulas semanais que eu trabalho. Quantas horas-aulas eu dou por semana é exatamente o que vai determinar o meu salário. Ah, professor, mas aí tem também o valor da sua hora-aula. Tem, mas esse valor é fixo, ele não muda. O que muda aí é o salário. Cada professor vai ter um salário de acordo com o quê? De acordo com a quantidade de horas-aulas que dá. Se eu dou 20 horas-aulas por semana, independente de qual seja o valor da hora-aula, eu tenho um certo valor. Outro professor que trabalha na mesma escola com o mesmo salário de hora-aula, se ele tem, por exemplo, 15 horas-aulas por semana, ele vai ter outro salário. A cada quantidade de quê? A cada quantidade de horas-aulas semanais é outro salário. Então, o salário depende da quantidade de horas-aulas que nós temos, porque o valor da hora-aula não muda, é constante, tá bom? Uma variável dependendo de outra. Olha o exemplo 2. O preço que eu vou pagar num abastecimento é função da quantidade de litros que eu vou colocar. Não depende de quanto que está a gasolina, depende de quanto que está o álcool ou o diesel. Não depende. Por quê? Porque se eu não for lá e não abastecer nada, eu não vou pagar nada, percebe? É função da quantidade de litros que eu vou colocar. O preço do litro, da gasolina, do álcool, do diesel é fixo, não muda. Muda sim, de tempo em tempos muda. Tá, mas lá na bomba, lá, quando você está abastecendo lá, o que está mudando? É o litros ou é o preço do litro? Não é a quantidade de litros que está mudando? E à medida em que a quantidade de litros vai mudando lá, não vai mudando o preço que você vai pagar? Então você entendeu bem que o preço pago é uma variável que depende da quantidade de litros. Outra variável. Por que é variável, professor? Cada pessoa vai colocar uma quantidade diferente de litros no seu abastecimento. Uma pessoa vai colocar 30, outra vai colocar 20, outra vai colocar somente 5 litros. Ou seja, varia. O que varia é a quantidade de litros que a pessoa coloca. No mesmo dia, se não tiver, claro, alteração de preço, o preço da gasolina, do etanol, do diesel vai ser fixo, não vai mudar. O que muda é a quantidade de litros que a gente coloca. Por isso que o preço pago nesse abastecimento é função, depende da quantidade de litros que eu vou colocar no meu veículo. Como que poderíamos fazer as expressões desses dois exemplos? Olha só, suponha que o meu salário seja S e que a quantidade de aulas por semana que eu dou seja X, certo? Vamos supor que a minha hora-aula é de R$50. Eu vou pegar então os R$50, multiplicar pelo número de semanas que nós temos no mês, que é 4 semanas e meia em média. Só que o professor ganha o quê? Ganha salário remunerado, descanso salarial remunerado, é o DSR. Então são 4 semanas e meia mais 0,75 de DSR, aí dá 5,25. Então é 50 vezes 5,25 semanas, né? Que são as 4 semanas e meia mais o descanso remunerado, que é a correção de prova, coisa que você elabora em casa. Vezes o número de aulas que eu dou por semana. Pronto. Esse aqui vai ser o meu salário, ó. E aí, 50 vezes 5,25 dá 262,5. Meu salário depende da quantidade X de aulas que eu dou. S depende de X. É função de X. Aqui é a mesma coisa. Vamos supor que o preço da gasolina está R$ 4,79 aí o litro. Então é 4,79 vezes a quantidade de litros que eu vou abastecer, certo? Então, o preço que eu vou pagar depende da quantidade de litros que eu vou abastecer. O preço, nesse caso, é função da quantidade de litros. Se a gente pegar no taxímetro, né, na época que ainda existia táxi em grande escala, né? Hoje é só Uber.
Nós temos que o valor que nós vamos pagar numa corrida é função da quantidade de quilômetros rodados e também a função da hora parada. São duas variáveis aí no caso. Uma variável, que é o preço que eu vou pagar, depende de duas outras variáveis. Número de quilômetros rodados e o valor da hora parada. Pode pesquisar aí quanto que é esses valores aí na sua cidade. Como que é a definição formal, portanto, de função? Função, essa dependência, essa relação de dependência, ela vai acontecer entre dois conjuntos. Como é que vai ser essa relação? Presta bastante atenção. Função vai ser uma relação entre dois conjuntos de modo que essa relação vai associar. Você vai entender o que é essa relação mais para frente. Uma fórmula, né, que a gente vai te dar. E aí, essa fórmula, essa relação vai associar a cada elemento do primeiro conjunto, do conjunto A aí, por exemplo, que eu citei para ter uma referência, um único elemento no segundo conjunto que eu chamei de conjunto B. Presta bastante atenção. Eu vou relacionar cada elemento do conjunto A com um único. Presta bastante atenção nessa palavra aqui, ó. Vou até sublinhar ela. Um único elemento no conjunto B. E é importante notar que quando eu falo que a cada elemento A do conjunto A, significa, está implícito que é todo, não é? Se é cada elemento do conjunto A, eu posso até colocar aqui, ó, cada e, portanto, todo elemento do conjunto A com um único elemento B do conjunto B. Todos os elementos do conjunto A, do primeiro conjunto, têm que estar relacionados por essa relação, né, com um único elemento do conjunto B. Vamos ver na prática como é que funciona essa relação de função, que nós chamamos de função. Vamos lá então. Temos o primeiro exemplo aqui com um diagrama. Suponha o conjunto A formado pelos elementos de 1 até 5 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Por quê? Porque eu quero, eu que inventei, eu quero pôr os nomes que eu quiser, os números que eu quiser. Agora esses números, esses elementos do conjunto A vão se relacionar com os elementos do conjunto B de acordo com a seguinte relação. Os elementos do segundo conjunto vão ser o dobro dos elementos do primeiro mais uma unidade. Então, dobro do primeiro mais uma unidade. Qual que é o dobro de 1? 2. 2 mais 1 dá 3. Então o 1 está relacionado com o 3. Ótimo. É o dobro desses elementos mais uma unidade. Então o 1 está relacionado com o 3. Beleza. Eu vou até copiar aqui para ficar a mesma flecha. O 2 vai estar relacionado com quem? Opa, não pegou a flecha inteira. O dobro de 2 é 4. 4 mais 1, 5. Então o 2 está relacionado com o 5. Quem que é o dobro de 3? 6. Mais 1, 7. Então o nosso 3 está relacionado com o 7. Quem que é o dobro de 4? 8. Ixi, aqui não vai dar certo não. 8. 8 mais 1, 9. Então, o 4 está relacionado com o número 9. O dobro de 5 é 10. 10 mais 1 dá 11. Então, o 10 está relacionado, de acordo com essa relação que eu criei, está relacionado com o 11. Essa relação que eu criei estabelece uma função. Cada e, portanto, todo elemento do primeiro conjunto está relacionado com alguém do segundo conjunto, e esse alguém é único. O número 1 está relacionado só com um elemento? Ou ele está relacionado, por exemplo, com o 1 aqui também? Ele está relacionado com 2? Não. Ele está relacionado só com um elemento do segundo conjunto. O 2 está relacionado só com 1, o 3 só com 1, o 4 só com 1, o 5 só com 1. Ponto final. Então, essa minha relação forma uma função que eu vou chamar de f, de função, né? Tudo a ver, né? F função, tudo a ver. Professor, mas e o 1 e o 13 do segundo conjunto? Não tem importância. Vamos voltar lá na definição. Cada e todo elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um único elemento do conjunto B. Só isso. Nada mais. Ele não falou que se tiver algum elemento do conjunto B que não estiver relacionado com alguém, não vai ser função. Ele não falou isso. Só falou que cada elemento do conjunto A, do primeiro conjunto, tem que estar relacionado com um único elemento do conjunto B. Aqui no caso, não sei se você percebeu, mas essa relação aqui forma pares ordenados, né? O 1 está relacionado com o 3,
o 2 está relacionado com o 5, o 3 está relacionado com o 7, o 4 está relacionado com o 9 e o 5 está relacionado com o 13. Nós vamos dar nomes aos bois aqui agora. O primeiro conjunto, que no caso é o conjunto A, é chamado de domínio. E o segundo conjunto de contradomínio. Então A, que é o primeiro conjunto, é o domínio da função, que eu posso chamar de DF dessa forma. O B, que é o segundo conjunto, todos esses elementos nesse exemplo nosso, é o contradomínio da função, que a gente pode chamar de CDF. E por último, nós temos um conjunto que eu ainda não mostrei para vocês, mas vou explicar agora, que é a imagem da função. Presta bastante atenção, presta bastante atenção. Quem é a imagem da função? A imagem da função são os valores do contradomínio que estão relacionados com alguém do domínio. Então, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 são todos que estão relacionados com alguém do domínio? Não. Tem o 1 e o 13 que não estão relacionados com ninguém. Os únicos que estão relacionados com alguém do contradomínio, que estão relacionados com alguém do domínio, são os números 3, 5, 7, 9 e 11. Percebe que não são todos os elementos do contradomínio? Então, para fixar, os elementos que estarão na imagem da função são os elementos do contradomínio que estão relacionados com alguém do domínio por essa função. No caso, a nossa função, lembra, é o dobro dos elementos do primeiro conjunto mais uma unidade para poder receber, para poder relacionar com os elementos do segundo conjunto, beleza? Agora, independente de quais sejam esses números aqui, não precisa colocar não, só quero te treinar para você ver se essa relação entre esses elementos estabelece ou não uma relação que nós chamamos de função. Vamos lá. Essa relação F entre esses elementos aqui, entre esses 4 elementos, esses 3 aqui, fornece para a gente uma função? Pessoal, muito cuidado. Eu sei que você está querendo, pensar algo, mas eu sei que você está querendo pensar algo que está errado. Vamos analisar a definição. Cada elemento do primeiro conjunto está relacionado com um único elemento do segundo. Aí você pode olhar aqui, não, está relacionado com 2. Errou. Porque olha só, esse elemento está relacionado só com um elemento do segundo conjunto. Esse elemento está relacionado só com um elemento do segundo conjunto. Esse elemento está relacionado só com um do segundo conjunto. Esse elemento está relacionado só com um do segundo conjunto. Ah, mas é o mesmo. Não falei nada que não podia ser o mesmo. Eu poderia ter aqui, ó, um único pontinho no segundo conjunto. Todos os elementos do primeiro conjunto estão relacionados com um único elemento do segundo conjunto. Não tem um intruso aqui que faz, por exemplo, com que esse elemento esteja relacionado com esse aqui também. Esse aqui está relacionado com 2. Então significa que pode chegar 2 setas, mas não pode sair 2 setas, tá bom? No primeiro conjunto não pode sair 2 setas de um mesmo elemento, mas no segundo conjunto podem chegar 2 ou mais setas em um único elemento. Ainda assim caracteriza a função. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Então nós temos aí, ó, cada elemento do primeiro conjunto está relacionado com um único elemento do segundo conjunto, apesar desse daqui ser o mesmo para esses 2 elementos do primeiro conjunto, do domínio da função. E nesse exemplo, f estabelece uma função? Não. Por quê? Já respondendo, né? Nem dei tempo para deixar você pensando, mas enfim. Não é uma função, por quê? Porque cada elemento do primeiro conjunto está ligado com um único elemento do segundo? Não. Está faltando esse carinha ligar com alguém. Não pode ficar ninguém sozinho no primeiro conjunto. Pode ficar sozinho no segundo conjunto? Pode. No primeiro não pode, tá? Porque cada e todo elemento do primeiro conjunto tem que estar ligado com alguém lá do segundo conjunto. Já comentei, mas não custa nada, né? Nunca é demais repetir isso daqui. Essa F aqui é uma relação que expressa função? Não. Por quê? Porque esse terceiro elemento do primeiro conjunto está relacionado com 2 elementos diferentes no segundo conjunto. Então não é função. Apesar de todo mundo estar ligado com alguém, esse aqui está ligado com 2. Cada elemento do primeiro conjunto tem que estar ligado com um único elemento no segundo conjunto. Não é função. Exemplo 2. Dada a lei, ou seja, vai ser exatamente quem vai relacionar os elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto, f de A em B
sendo A igual a 1, 2, 3 e menos 8 e B menos 7, 7, 10, 13, menos 1 e menos 20, verifique se f é uma função de A em B. Em caso afirmativo, determine o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Professor, o que é f de x? O senhor não explicou? Exatamente para explicar agora, vamos lá. F de x aqui, nesse caso, é a leitura disso daqui, ó. Fx aqui dentro do parênteses. F de x. Ele expressa o quê? Uma variável que está em função de x. Geralmente, essa variável que está aqui representada por f de x é a variável y, em 99% dos casos. Então, y geralmente é a variável que se coloca em função de x. Claro que isso daqui pode mudar. Eu posso colocar p em função de n, eu posso colocar p em função de t. Algumas outras variáveis utilizadas são essas. Mas a maioria, 90% dos casos, é y em função de x. Ao invés de escrever y, escreve f de x. Mesma coisa. Vou falar mesma... Você pensou, né? Mesma coisa, galera, mesma coisa. Y e f de x é a mesma coisa. Coloca na sua cabeça. Y e f de x é a mesma coisa. Vai. Y e f de x é a mesma coisa. Y e f de x é a mesma coisa. Ótimo. Então eu tenho uma variável em função de outra. A variável y é função de x. A variável y depende de x. O que essa função vai fazer? X aqui para nós são os valores do domínio. E no caso, você já viu que o domínio é o conjunto A. Quem que é o conjunto A? 1, 2, 3 e menos 8. E o y são os valores do contradomínio? Não, o y são os valores da imagem. Vai funcionar mais ou menos assim, ó. Os valores do domínio têm que estar ligados com alguém do contradomínio de acordo com o quê? De acordo com a definição de função. Cada elemento desse conjunto tem que estar ligado com um único elemento do segundo conjunto por essa relação. Eu ainda não sei se essa relação é função, vou descobrir, foi o que o exercício pediu. Tem que valer a definição de função que a gente viu logo atrás aí, agorinha. Então vamos ver. Vamos testar para o primeiro valor aqui, ó, o 1. Lembra que x é os valores do domínio. Então eu vou fazer x igual a 1 aqui e vamos fazer continha de cabeça, nós damos conta. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 4 dá 7. Então beleza, ó. O 1 está ligado com o 7. Consegui alguém para ligar o 1 aqui. Vamos ver agora o x igual a 2. No lugar do x agora eu vou pôr 2. Vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Beleza, ó, o 2 está relacionado com o 10. Então tem com quem relacionar. O 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. Opa, tem 13 ali no segundo conjunto. O 3 está relacionado com ele, portanto. Só falta o menos 8. 3 vezes menos 8 dá menos 24. Menos 24 mais 4, menos 20. Está relacionado. Aí eu te pergunto, vale a definição de função aqui? Vale. Cada elemento do primeiro conjunto está relacionado com um único elemento do segundo conjunto. Então, de fato, f de x aí é uma função. A imagem do 1 é o número 7, a imagem do 2 é o número 10, a imagem do 3 é o número 13 e a imagem de menos 8 é o número 20. Quem que é o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função? O domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B e a imagem são os números 7, 10, 13 e menos 20. Vamos colocar tudo isso aqui formalizado. Então temos aí, formalizadinho, ó, o domínio da função é o conjunto A, contradomínio é o B e a imagem 7, 10, 13 e menos 20. Lembrando que 7 é a imagem de 1 e assim por diante. A gente precisa também focar em outra coisa aqui. Presta atenção de uma outra maneira como que a gente poderia ter feito isso. Ao invés de usarmos a variável y, eu poderia usar o f de x, substituindo aqui no x todos os valores do domínio, do A, do conjunto A. E aqui já entra uma coisa muito importante, galera, presta bastante atenção. Quem que é o primeiro elemento do domínio? É o número 1. Então, você poderia colocar f de 1.
No lugar do x você colocou 1. Então no lugar do x você coloca 1. O que entrar no lugar do x entra aqui. Acabou, não tem segredo. Então vai ser 3 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. Então olha só, o 1 está ligado com 7. O 1 está ligado com 7. Isso significa que a imagem de 1 é igual a 7. Próximo elemento do conjunto A é o 2. Então o f de 2, agora o x é 2. No lugar do x vai pôr 2. Então vai ser 3 vezes 2 mais 4. 6 mais 4 vai dar quanto? 10. Está aqui, ó. 2 relacionado com 10. F do próximo. O próximo é 3. F de 3. No lugar do x, coloca 3. Vai ser 3 vezes 3 mais 4. Isso dá 13. F de menos 8. No lugar do x, coloca menos 8. 3 vezes, abre parênteses, menos 8 mais 4. Menos 24 mais 4, menos 20. Se fosse F de um Guaraná Antártica aqui, ó, se aparecesse um Guaraná Antártica aqui, ia ser 3 vezes um Guaraná Antártica mais 4. O que você colocar aqui, pelo amor de Deus, você vai colocar aqui. Isso é função, isso é domínio relacionado com imagem. Com o valor do domínio, você descobre qual a imagem do contradomínio está relacionado com aquele valor. Exemplo 3. O gráfico abaixo é gráfico de uma função? Galera, para você responder esse exemplo aqui, você vai ter que imaginar. Por quê? Porque você não tem mesa digitalizador igual eu para mexer a reta assim, ó. Você vai ter que imaginar uma reta que seja paralela ao eixo Y, certo? Essa reta passando e percorrendo todo o gráfico. Se essa reta sempre tocar o gráfico em um único ponto, deixa eu tirar aquela beiradinha ali, pra vocês não pensarem que vai tocar em dois. Esse aqui é para tocar só em um. Sai fora daí, beiradinha. Então, beleza. Se essa reta tocar o gráfico sempre em um único ponto, é gráfico de função. Porque pensa comigo, olha só. Vai tocar ali em um único ponto. Beleza. Significa então que esse valor de y está relacionado só com esse valor de x aqui. Não tem mais nenhum outro valor de y que está relacionado com esse x aqui. Eu não tenho outro gráfico, outro valor de y aqui, ó, que está relacionado com o mesmo valor de x. Porque olha onde que está a função nesse valor de y aqui, ó. Tá para cá, ó. Então é outro valor de x. Agora, se por acaso não for gráfico de função, olha o que vai acontecer. Quando eu pegar, por exemplo, a nossa reta imaginária, beleza, um ponto, chegou aqui, ó, passou e cruzou em 2 pontos. O que isso significa? Presta bastante atenção. Significa que esse ponto e esse ponto aqui faz com que esse valor de x aqui, vamos supor que seja menos 4, ele tenha duas relações lá no eixo y, lá no contradomínio. O menos 4 está ligado com o 0 e o menos 4 está ligado, sei lá, vamos supor que seja o menos 5 aqui, ó. Significa então que o menos 4 do domínio está relacionado com o 0 e com o menos 4. Está saindo duas flechas. Não pode isso acontecer. Pior do que está relacionado com 2 é isso aqui, ó. Presta atenção. Se você traz essa reta verdinha para cá, olha só. A reta verde toca o gráfico em 3 pontos. Significa que tem 3 valores de y que estão relacionados com esse único valor de x. Suponha que esse valor aqui de x seja, sei lá, o 7. Ele está relacionado, por exemplo, com, sei lá, o 6 aqui. Ele está relacionado com o 10 e esse valor de 7 está relacionado aqui com o menos 3. Significa, então, que está saindo 3 flechas. Não pode, não é gráfico de função. Para ser gráfico de função, essa reta imaginária que é paralela ao eixo y, ao percorrer todo o gráfico da nossa relação, tem que tocar essa relação em um único ponto para que seja gráfico de uma função. Se tocou em mais de um ponto, não é gráfico de função. Classificação de uma função, eu não sei se eu passo ou não para vocês. Por quê? Porque geralmente isso aqui é ensinado no ensino médio. E nosso curso é de matemática básica, do 6º ao 9º. Isso não é ensinado no 9º ano. Na maioria das escolas, pelo menos, não é. Então eu vou deixar aqui só os nomes dessas classificações, se a gente precisar nos exercícios, ou então, se você deixar aí no comentário, professor, ensina, vamos ver se a gente consegue entender. Aí eu passo um extra, né, uma parte 2 desse vídeo aqui explicando para vocês. A função pode ser injetora ou injetiva, mesma coisa. Ela pode ser sobreejetora ou sobreejetiva.
E ela pode ser bijetora, que é injetor e sobrejetor ao mesmo tempo, ou bijetiva. Então, quem tiver uma curiosidade, dá uma pesquisada. E aí, se por acaso eu ver que precisa nos exercícios e que vocês também têm o interesse de saber essas classificações, a gente passa um extra aí e coloca na parte 2 desse vídeo. Zero da função, ou então raiz da função. Independente de qual grau que seja a função, de um modo geral aqui, presta bastante atenção. Tem duas maneiras que eu gosto de definir zero da função. Primeiro modo é o valor de x que zera y, ou então é o valor de x que faz com que f de x seja igual a zero. Mais uma vez destacado, valor de x que zera y ou valor de x que faz com que f de x seja igual a zero. Vamos ver na prática como é que funciona. Y igual a 5x mais 10. É uma função, já sei que é uma função. Pensa de cabeça. Qual é o valor de x que zera y? Que valor que eu coloco no lugar de x aqui que faz com que o y seja igual a zero, hein? Vamos pensar comigo? Não é o menos 2? Por que o menos 2? Porque se eu coloco menos 2 lá no lugar de x, olha só, vai ficar 5 vezes menos 2 mais 10. Y vai ser igual a menos 10 mais 10. O que fez com o y? Zerou. Y é igual a zero. Então, esse valor de x zerou y. Então, menos 2 é uma raiz de y. Menos 2 é uma raiz da função y igual a 5x mais 10. É a única, professor? Nesse caso é porque é do primeiro grau, mas isso é detalhe. Vamos ver outro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 é a minha função. Não sei fazer de cabeça, professor? Tem problema não. Não é o valor de x que faz com que f de x seja igual a zero? Vamos usar agora a segunda ideia de raiz ou zero de uma função. Eu quero descobrir os valores de x que faz com que f de x seja igual a zero. Isso significa, então, que no lugar de f de x eu vou colocar a expressão x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Virou uma equação de segundo grau. É só resolver a equação que você descobre o zero ou os zeros dessa função. Pode ser que não tenha nenhum, pode ser que tenha um, pode ser que tenha dois, porque ela é de segundo grau. Então vai ter no máximo duas raízes, no máximo duas funções. Aqui, fazendo Delta e Bhaskara, a gente encontra x igual a 2 e x igual a 3. Então, essa função tem duas raízes, x igual a 2 e x igual a 3, beleza? Dois zeros dessa função. Vamos fazer o teste? Coloca 2 no lugar do x. 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2 dá 10. Mais 6. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Zerou. Ótimo. Vamos colocar agora x igual a 3. 3 ao quadrado dá 9. 5 vezes 3 dá 15. 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 dá 0. F de x igual a 0. Análise de gráficos, galera, é uma coisa engraçada, né? Porque não tem muito o que ensinar aqui. Porque 80% da resposta de uma questão que envolve analisar um gráfico está no próprio gráfico, pô. 20% só da resposta que às vezes você vai tirar de um conteúdo. Por exemplo, uma média aritmética, uma porcentagem, uma mediana, sei lá. Sempre o mais importante é saber analisar o gráfico com o próprio gráfico. Ou então, às vezes, com uma coisa que está lá no enunciado. 20% do exercício vai precisar de conteúdo para resolver uma questão de gráfico. Obviamente que nós vamos fazer exemplos para você aprender a analisar alguns modelos de gráficos, aqui e agora. Mas eu quero que você tenha noção de que não tem como eu vir aqui e vomitar em você 35 gráficos e ponto. Você ficou fera agora, você não vai errar em nenhuma análise de gráfico. Não tem como. Por quê? Cada gráfico vai ter a sua interpretação própria, sacou? Então, assim, quanto mais gráficos você analisar, melhor vai ser para você, tá bom? E cada um deles vai ter uma análise, uma interpretação própria, que pode sim, claro, depender de conteúdos prévios para você conseguir se dar bem em resolver o exercício. Mas fique bem claro, não tem como eu esgotar aqui os exemplos de análise de gráficos para que você consiga resolver todos os exercícios de gráficos, não tem como. Olha, por exemplo, aí, essa questão 12 é da lista de vocês, que você vai baixar aí. Eu já vou pegar um exercício ali para você ver que realmente a maioria das informações está no próprio gráfico ou no enunciado.
De acordo com a OMS, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Então 65 decibéis é uma informação importante. Está no enunciado. Aí vocês acham que a gente é gênio, né? O professor de matemática é gênio, que dá conta de fazer porque é muito difícil. Pô, velho, você tem um enunciado, é só... Cara, tem uma coisa muito importante que te ajuda a resolver o exercício, é o enunciado. É só ler. Em razão disto, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam este valor, qual valor? 65. Tá vendo? Nada mais que gramática aqui, ó. Este se refere a este valor, gramática, enunciado, interpretação. Se você não lê, se você não tem noção de gramática, obviamente você vai ter dificuldade em interpretar um exercício desse. Mas tá aqui, tá no enunciado. É disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar a proteção nos ouvidos. O gráfico nos fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variação T indica o tempo medido em hora e I a intensidade sonora, medido em decibéis, em decibel. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho? Olha aí. Então você vai combinar e fazer um combo das informações do enunciado com o gráfico. Precisa de conteúdo para isso aqui? Não precisa de conteúdo nenhum. Nenhum. Então a gente pensa aqui, ó. Começou a passar o tempo, né? Primeira hora, T1, hora T1 aqui. Não sei que hora que é, vamos supor que 1 hora depois que começou o turno. Começou, barulho, até agora não precisou colocar a proteção. Chegou no 65, ainda não precisa colocar, porque é quando ultrapassam este valor. Passou de 85, acionou. Eles tiveram que colocar uma vez. Aí colocou, ainda está acima de 65, ainda está acima de 65, ainda está acima de 65, voltou a ser 65. Então eles não precisam colocar a proteção mais, tiraram a proteção. Mas eles colocaram a proteção só uma vez. Opa, baixou. Chegou a 65. Colocou? Não precisa colocar, porque não ultrapassou este valor. Então desce de novo, desce. Passou de novo. 2 vezes. Mais uma vez, ó. Não precisou tirar, ainda está acima de 65, eles estão com a proteção, voltou a ser 65. Tiraram a proteção, porque não precisa mais usar. Foi, ficou sem, chegou em 65, passou de 65, 3 vezes. Colocou, tá com a proteção, tirou a proteção. E aí, acabou o expediente. Quantas vezes que eles tiveram que colocar a máscara de proteção? Como é que é o nome lá? Disparado. Colocar. Proteção só. Quantas vezes que eles tiveram que colocar a proteção nos ouvidos? 3 vezes. Letra D, somente. Nada mais do que isso. Letra D. Você vai lá e confere com o gabarito, número 12 do para contextualizar. Letra D. Tá aqui. Não tem segredo, cara. Querem que eu faça mais um? Vou fazer mais um de interpretação, mas que envolve um pouquinho de conteúdo, tá? E dessa lista aqui também. Ó, esse 3 aqui da FUVEST exige um pouquinho de conteúdo. Vamos lá. Um dono de restaurante assim descreveu a evolução do faturamento quinzenal de seu negócio ao longo dos 10 primeiros meses após a inauguração. Até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Significa que está crescendo, mas não varia. Então é um crescimento constante, ou seja, é uma reta, não é? Quando então sofremos uma queda abrupta, com o faturamento caindo a metade do que tinha sido atingido. Informação importante. Em seguida, voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio depois dessa queda, o faturamento obtido ao final do 3º mês. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar 50% acima do faturamento obtido ao final do 3º mês. Então, vamos analisar parte por parte dessa afirmação, dessa descrição do dono desse restaurante. Considerando que na ordenada o faturamento quinzenal está representado em unidades desconhecidas, mas uniformemente passadas, qual dos gráficos é compatível com a descrição do comerciante? Se a gente parar para analisar aqui os 3 primeiros meses, ó, 1, 2, 3, porque aqui está o tempo em meses.
Percebe que esse crescimento aqui não é linear da letra A? Então eu já posso eliminar a letra A com certeza. Posso eliminar também a letra D, porque não está sendo um crescimento linear até o terceiro mês. Ó. Cresceu muito e aí ficou um crescimento... Não está. Não está um crescimento constante aqui não, tá? Não está um crescimento linear, igual ele falou ali não. Agora a gente pode pensar no B, no C e no E, sim, nessa primeira parte. Ó. Até o terceiro mês, um crescimento constante e depois uma queda. Só que a queda de faturamento foi o quê? Metade do faturamento obtido nesse terceiro mês, não foi isso? Ó? Quando então sofremos uma queda abrupta com o faturamento caindo a metade do que tinha sido atingido. Aqui, por exemplo, ó, aqui a letra C cresceu até esse faturamento, mas não caiu até a metade. Então, posso excluir a letra C já também. Então, excluímos a A, a C e a D. Estamos entre a B e a E. Aqui cresceu 4, caiu 2. Ótimo. Aqui cresceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caiu 1, 2, 3. Ótimo. Até então está valendo a B e a E. Vamos analisar depois o resto das afirmações. Depois, em seguida, voltamos a crescer igualando um mês e meio depois dessa queda, o faturamento obtido ao final do terceiro mês. Na letra B, esse era o faturamento obtido ao final do terceiro mês. Era esse patamar aqui, ó. Um mês e meio depois, vamos ver se é um mês e meio depois, ó. Meio mês mais um mês. Voltou a atingir o mesmo faturamento, tá certo? Um mês e meio mês, desculpa. Depois um mês, mesmo faturamento. Os dois estão corretos. Só que aí... em seguida, voltamos a crescer... Não, aqui, desculpa. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar 50% acima do faturamento obtido ao final do terceiro mês. Ou seja, metade do faturamento obtido ao final do terceiro mês. O que está acontecendo aqui no B, depois deles terem igualado novamente o faturamento? Não está crescendo 50% do faturamento que era antes, porque 50% de 6 níveis aí, eles deveriam estar crescendo 3 níveis. Não estão. Agora aqui, percebam bem, ó. Depois que eles igualaram a marca desse faturamento obtido no terceiro mês, eles cresceram a metade do faturamento aqui. O faturamento aqui era de 4 unidades, eles estão crescendo 2, ó. Se você perceber bem, saiu desse patamar para esse patamar. Cresceu 2 unidadezinhas aí do quadradinho. Portanto, a alternativa correta, letra E. Precisava um pouquinho de conteúdo para entender o crescimento constante, para entender também que aqui nós temos o tempo em meses e aqui o faturamento quinzenal, e o resto tudo era análise própria do gráfico e daquilo que foi falado no enunciado. Seguinte agora, para resolver a questão 3 do para fixar, aí nós temos o quê? Nós temos um pouco de trigonometria, e eu não sei como é que está a sua trigonometria do 9º ano. Então eu vou dar um apanhado geral para você, bem básico, você vai aprender tranquilo, easy peasy, e para você tentar resolver o exercício 3. Caso você não consiga, não tem problema, eu vou dar prioridade na resolução dele da nossa aula bônus no final desse módulo aí. Então é razões trigonométricas no triângulo retângulo, ficou faltando aqui, razões trigonométricas no triângulo retângulo, e teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, você tem um ângulo reto. Os lados que formam esse triângulo reto são chamados de catetos. Não é capeta, não, é cateto, tá? Não confunda. A e B, nesse caso aqui, representado por essas medidas. O outro lado, que está de frente para o ângulo reto, é a hipotenusa. Hipotenusa, com S, tá? Hipotenusa fica sempre de frente para o ângulo reto. O cateto que fica de frente para o ângulo, para um ângulo que não é o ângulo reto, é chamado de cateto oposto a esse ângulo. O outro cateto é chamado de cateto adjacente, tá ok? Como que eu calculo essas 3 razões trigonométricas no triângulo retângulo? Seno, cosseno e tangente. Rapidinho aqui, ó, você vai gravar feramente. Você tem que gostar de có, cá, cocá. E aqui você completa com H. Cocá, cocá. Completa com H. Acabou. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só isso.
No seno de θ aqui, ó, θ é nosso ângulo de referência. Quem que é o cateto oposto a ele? B sobre hipotenusa, C. Então fica B sobre C. No caso vão ser valores numéricos, tá? Então vamos supor 5 sobre 10 vai dar 0,5. Seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo são valores numéricos. Cosseno de θ, a adjacente, nesse caso é o A, dividido pela hipotenusa, que é C. Tangente de θ, cateto oposto, que é B, dividido pelo que é A. Só isso. E aqui nós temos o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aqui eu pus cateto 1 e cateto 2 para diferenciá-los, né? Então fica C ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Vão ser valores numéricos, é só aplicar e descobrir aquilo que você precisa descobrir. Just it, isso é o básico que você precisa para resolver essa questão 3. Qualquer dúvida, não tem problema, a gente vai resolver na nossa aula bônus, mas tente fazer, tá bom? Mãos à obra agora, pega a lista e arrebenta, tá muito bem preparada, função para vocês. Nessa questão 3 eu misturei função e trigonometria, tá muito legal. E eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Deixa aí sua classificação, sua avaliação. Espero ver você na nossa próxima aula. Um forte abraço.